Quantas saudades de gravar um podcast. Para quem chegou nesse episódio aqui e não sabe, né, como que veio parar aqui, eu iniciei o podcast Musculatura Espiritual no dia 31 de dezembro de 2022, explicando sobre os primeiros 12 dias, né, essa jornada dos primeiros 12 dias, que foi que eu comecei no dia 1º de janeiro, e durante 12 dias seguidos eu estava trazendo aqui temas com reflexões, sugestões para aplicar no seu dia a dia, no cotidiano, relacionados ao autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, espiritual. E depois desses 12 dias, eu decidi continuar com o podcast, agora fazendo episódios semanais, lançando os episódios sempre nos domingos. E então, o episódio de hoje é o nosso segundo episódio. No primeiro eu expliquei o que era, um pouquinho do que estava por trás, né, do nome Musculatura Espiritual. E hoje o episódio é para eu me apresentar. Muito prazer para quem ainda não me conhece. Eu decidi fazer o episódio para poder contar um pouquinho da minha jornada até aqui. Muitos dos meus amigos já me conhecem, mas tem muita gente nova aqui no podcast que não faz ideia como é que eu vim parar aqui, né? Quem é essa Karina? Quem é essa pessoa que está falando? E eu acredito que nessa jornada do desenvolvimento pessoal e espiritual é tão importante a gente se honrar e se celebrar e tentar ao máximo não comparar o nosso processo com o processo de outras pessoas, mas sim se inspirar, porque todos nós temos uma medicina para compartilhar no mundo e eu desejo inspirar você para que você possa compartilhar a sua medicina e a sua luz com o mundo. Vamos lá então. Eu sou a Karina. Na verdade, eu estou a Karina, porque eu enxergo a Karina como um avatar que a minha alma escolheu para eu vir aqui na Universidade do Planeta Terra. Eu trago e carrego toda uma bagagem de informações comigo. Então, eu gostaria de falar que eu estou a Karina, porque eu estou em constante mudança e evolução. Mas como é que eu cheguei até aqui, né, nessa existência? Eu sou carioca, nasci e cresci no Rio de Janeiro, sou a mais velha de 3 irmãos, eu tenho um irmão do meio e uma irmã mais nova, e apesar de morar aqui nos Estados Unidos desde 2001, então já tenho 21 anos, 22 anos, a minha relação com a língua inglesa nunca foi a melhor. Na escola, e para quem é do Rio, eu estudei no Santo Agostinho, eu sempre ficava em recuperação em inglês. Até que eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio pelo trabalho do meu pai na época. E fui morar 1 ano em Wisconsin. Finalmente fiz as pazes com a língua inglesa. Eu voltei para o Rio, comecei a faculdade de marketing. E desde que eu voltei eu falei, né, para os meus pais, olha, eu estou voltando, mas não é aqui que eu vou fazer minha vida. Minha vida vai ser nos Estados Unidos, eu só não sei como. Isso foi em 98. Eu tinha 18 anos de idade, uau! Já tem tempo. E aí, então, eu comecei a faculdade lá no Rio e em janeiro de 2001 eu decidi me mudar para os Estados Unidos. Eu vim para a Flórida, que é onde eu moro atualmente, sem família, sem ninguém. Vim para Miami e eu tenho um irmão, né, que mora no Brasil e uma irmã que mora aqui, bem pertinho de mim. E nós somos bem unidos. Um pouquinho do lado pessoal, né? O nosso pai já desencarnou, ele está em outro plano e a nossa mãe está aqui com a gente e ela teve uma influência muito positiva no meu despertar, no meu desenvolvimento espiritual. Então, quando eu cheguei em Miami, em 2001, eu juntei dinheiro, né? Antes de vir para cá, eu trabalhei no Outback, no Brasil, um restaurante que estava abrindo, era, nossa, super badalado, assim. As pessoas esperavam 3 mesas para uma mesa, para 3 horas, né, para sentar numa mesa lá no restaurante. E eu trabalhei lá, juntei dinheiro, então vim para cá, consegui fazer a matrícula na faculdade, aqui, né, na Flórida, e me virava, assim, trabalhava. Então, enquanto eu estava na faculdade, eu trabalhei de garçonete, também aqui no Outback e no TGI Fridays, que são restaurantes de cadeia aqui. Depois eu fiz uma linha de bijuteria e até cheguei a vender uma coleção de pulseirinhas do Senhor do Bonfim para uma loja
enorme aqui nos Estados Unidos, a Urban Outfitters, é uma loja super cool. E aí os anos passaram, eu me formei em administração e trabalhei com real estate. Depois, alguns anos mais tarde, eu acabei fazendo um MBA, onde eu morei por 2 anos em Virgínia, e foi uma experiência incrível, que me levou até o meu último trabalho no mercado financeiro, onde eu fiquei por 11 anos. Até mesmo antes de eu me formar do MBA, eu fiz um estágio no banco em Nova York e recebi uma proposta para voltar depois de formada e trabalhar com eles. Eu trabalhei no banco JP Morgan, que é o maior banco aqui nos Estados Unidos. Mudei para Nova York depois de formada e comecei a trabalhar, desfrutar, aproveitar as maravilhas de Nova York. Eu era muito, muito, muito feliz, eu amava, eu sempre tive vontade de morar em Nova York. Eu adorava as pessoas que eu trabalhava no banco e a maioria eram quase todos brasileiros, porque a gente atendia clientes brasileiros. Eu trabalhei na área a gente chama aqui de Private Banking, que é a área que cuida de gestão de grandes fortunas. E eu trabalhava longas horas. Trabalho no banco, para quem já trabalhou no mercado financeiro, sabe que é pauleira, muita cobrança, é métrica. Então, praticamente assim, durante a semana eu só trabalhava e final de semana era quando eu vivia a minha vida, assim, né? E eu saía, curtia Nova York da melhor forma. Fazia brunch com amigos, ia passear para os rooftops, fazia happy hour, ia para o Central Park. Realmente eu curti tudo que a cidade oferecia. E lá não para. Eu quase não parava em casa. Mas onde é que aconteceu a grande virada, né, na minha vida? Que eu falo que foi um grande gatilho ali. Foi em 2015, no final de 2015, eu estava de férias fora dos Estados Unidos e eu sofri um acidente esquiando. Eu estava na Europa. E em função desse acidente, eu fui obrigada a ficar 4 longos meses sem poder colocar o pé no chão, sem poder caminhar. Então, foi assim, foi bem feio, né? Foi um acidente bobo, mas o estrago físico, assim, foi feio, porque eu fraturei a tíbia, então eu fui retirada da pista direto para uma maca, direto para uma clínica, e o diagnóstico do raio-x deu essa fratura. De lá eu fui direto para a cadeira de rodas e colocaram um negócio na minha perna inteira que eu não podia nem mexer nem dobrar, era muita dor. A dor era realmente intensa e qualquer movimento, assim, eu precisava de ajuda para levantar, né? E eles falaram que eu voltaria e iria ficar de muleta. Então, eu retornei para os Estados Unidos, para Nova York, em janeiro de 2016, no meio de um mega inverno com muita nevasca. Eu fiquei 4 meses, imagina, sem botar o pé no chão, fiz muita fisioterapia. E quando isso aconteceu, eu tive a oportunidade, eu pude trabalhar alguns dias de casa, né? Eu não precisava ir todo dia para o escritório. Então, eu fiquei muito tempo sozinha, né? Em casa, trabalhando com o computador, refletindo. E isso me trouxe muita reflexão, esse acidente. Porque eu olhava e o que eu mais queria era poder voltar a caminhar e ter a minha liberdade de ir e vir. Se você já foi a Nova York, você sabe que o fluxo da cidade é intenso, aquele movimento das pessoas entrando, saindo do metrô, cruzando as ruas, né, aquela coisa ali caótica que não para. Eu olhava aquilo e falava, gente, eu só quero poder caminhar. E foi aí que eu passei a enxergar o meu corpo de uma maneira muito diferente. Eu fiz um pacto comigo mesma que eu faria o possível para cuidar desse veículo da melhor forma possível. Eu me percebi valorizando as pequenas coisas, como caminhar, botar o pé no chão. E a partir dali, aos pouquinhos, eu fui mudando a minha alimentação, a forma de me relacionar comigo mesma. Eu passei a me priorizar, eu comecei a fazer refeições mais em casa, né? Comecei a cozinhar. E essa reflexão me colocou num lugar onde eu comecei a perceber a vida que eu levava, a minha saúde, principalmente em relação ao estresse decorrente do trabalho que eu estava desempenhando. E isso me tirou do piloto automático. Eu falo que esse acidente realmente me tirou.
E a partir dali eu comecei a buscar, a priorizar essa minha saúde. E aí foi o quê? 2 anos depois, foi porque 16 a 17, 2 anos depois eu fui fazer um curso de Health Coach. Foi um curso de 1 ano inteiro sobre saúde integrativa, muito bacana, que me trouxe muito, muito conhecimento. Eu estudava culinária funcional nos finais de semana, até utilizei férias, eu usava férias para fazer cursos, então eu comecei a me apaixonar pelo universo da alimentação saudável. Eu até brinco, eu falo, nunca poderia imaginar que eu transformaria a minha vida a partir dali, né? Daquele acidente, a partir da minha relação com a comida. Eu falo que eu primeiro mudei a minha alimentação, mas depois foi a alimentação que me mudou, e realmente me mudou, porque a partir daí eu mergulhei numa jornada de muitos cursos, certificações, que foram desde alimentação funcional até autocura. E passei a priorizar os alimentos de forma natural, né, da forma que eles foram dados pela Mãe Natureza. E pequenas mudanças ali no estilo de vida, incorporando práticas também de autocuidado. Eu comecei a meditar, eu fiz o curso da meditação transcendental. E então eu estava muito, muito consciente das minhas emoções, das minhas reações, e estava colocando tudo em prática comigo mesma, de tudo que eu estava aprendendo ali dos cursos. E a gestão das emoções ficou algo muito forte ali na minha vida, né? E essa transformação começou pelo simples fato de olhar para os alimentos que estavam no meu prato, e depois eu comecei a olhar para outras questões que alimentavam a minha alma, né? Os meus relacionamentos, o trabalho, a minha carreira, o contato com a natureza e tudo que eu estava consumindo ali, não só fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente ao longo do meu dia. Então, depois de 7 anos em Nova York, eu decidi mudar para Miami, que é onde eu tô hoje em dia. Hoje eu moro numa cidade chamada Weston, que fica a 40 minutos de Miami, mas quando eu vim de Nova York eu fui ali para Miami, para a região da Brickell. Eu ia a pé para o trabalho, caminhando. Casei, hoje eu tenho 2 filhos. Eu pedi demissão do banco, né? Isso vai render um outro podcast. Todo o meu processo de transição de carreira, eu levei 4 anos para construir a coragem para pedir demissão. Eu fiz uma transição de carreira, né? Acredito que eu tô no meio ainda, tô fazendo essa transição. E fazendo a retrospectiva, né, da minha vida, eu vejo que eu sempre me interessei pelo desenvolvimento humano e espiritual. Mesmo ali quando eu estava atuando no mercado financeiro, eu sentia que ajudar as pessoas nos seus processos de crescimento individual, nas questões de família, era o que realmente me trazia satisfação, e não as questões de investimento, né? Do dinheiro ali, onde é que você vai investir, vai comprar esse fundo, que ação, não era aquilo. E com o tempo isso ficou muito claro, né? Que a nossa maior riqueza, o nosso maior patrimônio é a nossa saúde espiritual, é a nossa saúde física. Então eu brinco que eu saí de gestão de grandes fortunas para gestão de saúde, saúde física, emocional, espiritual. Essa é a nossa nosso verdadeiro patrimônio, né? E aí hoje a minha atuação ela se concentra nesse desenvolvimento pessoal e espiritual. Eu atendo pessoas individualmente com ferramentas, né, de autoconhecimento, trazendo consciência para elas acessarem realmente um novo nível de consciência através de uma transformação interior, de um novo conhecimento, despertando para uma vida com mais verdade, com mais amor, com mais saúde, com mais liberdade. E isso é muito gratificante. E eu quis contar tudo isso para vocês conhecerem um pouquinho, né? Como que eu vim parar até aqui. E para que a gente possa se conectar também com mais profundidade. Eu espero te inspirar e te mostrar que cada um tem um caminho no autoconhecimento. Muitas vezes o universo traz situações para que a gente possa redirecionar a rota da nossa vida. Não existe um formato pronto ali de como você deve fazer, deve seguir. E eu acho que é tão importante a gente viver, cada um viver o seu processo integralmente, honrando
e transformando os seus desafios em bênção, né? Então eu desejo que você tenha um dia lindo, que você honre e celebre a sua história, o seu caminhar. E gratidão por estar até aqui, gratidão por estar escutando.